Você já ouviu falar sobre o poder de afirmações, ou seja, a gente repetidamente falar algumas coisas para nós programarmos o nosso subconsciente? Pois é uma forma de você reprogramar o seu cérebro através de afirmações. E isso são coisas muito importantes. Eu tive um mentor no passado que ele tinha uma situação bem interessante, que ele dizia que quando a gente falava alguma coisa, explicava alguma coisa para ele, ele usava a palavra em inglês, quer dizer, if you said so, ou seja, se eu dissesse para ele, eu não consigo fazer isso, aí ele olhava para mim com uma cara e dizia assim, if you said so. Ou seja, é a mesma coisa que o Henry Ford falou, que se a gente pensa que a gente consegue, a gente vai conseguir. Se a gente pensa que não consegue, então a gente está certo, não vai conseguir. Por isso, as afirmações elas têm um poder muito forte e através delas, quando nós começamos a colocar as afirmações na nossa mente, nós podemos reprogramar o nosso cérebro. E com isso, então, a gente consegue eliminar algumas daquelas coisas mais negativas que às vezes a gente tem na nossa mente. E a gente começa a colocar coisas positivas. E normalmente se diz que a gente deve colocar elas de forma positiva. Quando você já ouviu falar sobre que as palavras têm poder, e ela realmente tem bastante poder. Por isso, tudo que você fala vai ser gravado na sua mente. As afirmações, tanto positivas como negativas, elas abrem as portas para uma mudança. Então, tudo que você disser ou escrever, provavelmente você vai estar colocando na sua mente. E por isso é importante colocar coisas positivas que elevem seu estado de espírito. Tenha atenção para os seus pensamentos. É possível que a gente se reeduque de tal forma que a gente consiga eliminar as coisas ruins da nossa vida. E como que a gente pode fazer com as afirmações? Em primeiro lugar, você deve escrever elas num pedaço de papel, para que você se lembre delas e faça com que elas sejam short, ou seja, pequenas, não sejam uma grande coisa que a gente vai ter que repetir um monte de palavras. Não, quanto mais curta e mais efetivo você tiver. Segundo, não se esqueça de colocar uma emoção com relação a isso quando você está falando sobre essas suas afirmações. Vamos ver então aqui algumas sugestões sobre como você pode obter o controle do seu pensamento. Número 1, seja pessoal. Comece com as palavras eu sou. Você vai fazer afirmações para você mesmo. Número 2, use o tempo presente. Descreva-se como você quer, como se já tivesse realizado. Por exemplo, não diga eu vou comprar uma bicicleta Peugeot vermelha, mas diga assim, estou gostando de andar na minha bicicleta Peugeot vermelha. Ou seja, você já está realizando aquela afirmação. Terceiro, descreva em termos positivos. Não diga eu estou me libertando do meu modo de voar. Na realidade, use a forma positiva. Eu estou gostando da emoção de voar, seria uma opção. Quarta diretriz, seja breve, não adianta fazer afirmações muito grandes. E quinto, seja específico. Afirmações vagas produzem resultados vagos, portanto, seja específico. Número 6, inclua palavras de ação, utilizando o presente contínuo, ou seja, fazendo, realizando. Não diga, por exemplo, eu me expresso abertamente e honesta e com alegria. Mas sim diga, eu estou empolgado, me expressando aberta e honestamente. Então você está se expressando, usando o presente contínuo. Sétima, inclua pelo menos uma palavra com um sentimento dinâmico, como desfrutando, adoração, emocionado, animado, excitado, pacificamente, sentindo-se ótimo,
uma palavra com um sentido, vou dar vida a isso. Diga, eu estou vivendo o meu peso perfeito, estou expressando meus verdadeiros sentimentos. Agora vamos ver ela colocar de forma diferente. Eu estou me sentindo muito bem com o meu peso perfeito. Eu estou gostando de expressar meus verdadeiros sentimentos com conforto e facilidade. Um exemplo. Por último, mude a si mesmo, não outra pessoa. Quando você fazer afirmações, você tem que fazer afirmações sobre você e não sobre outra pessoa, porque você não vai ter nenhum poder sobre ela, mas pode atuar em cima de você mesmo. Por exemplo, Pedro está mantendo sua mesa limpa. Na realidade, isso não vai funcionar nada, porque você estaria fazendo uma afirmação em cima do Pedro. Mas diria assim, estou me comunicando de forma calma e eficaz com ou ensinando o Pedro. Então, a minha ação, diretriz e afirmação em cima de você mesmo. O pensamento é um processo de criação de imagens e formas no plano mental. E essas formas, que podem ser conceitos, imagens e palavras, podem ser usadas para nos concentrar e direcionar a energia e liberar o poder da vontade, né?